Olá, Kenneth, tudo bem? Tudo bom, Ed? Tudo em paz, graças a Deus. Prazer estar com O você. prazer é meu, o prazer é da Faculdade Unida em te receber aqui para esse bate-papo com um tema tão Obrigado. importante, tão fundamental. Quero agradecer desde já ter aceitado o nosso convite, ter aceitado o meu convite, estar aqui com a gente para discutirmos um pouquinho a respeito desse tema que nós já temos rascunhado algumas coisas, né? Para pensar a relação da igreja, justiça, igreja, direitos humanos, igreja, direitos civis, que é um tema Uhum. hoje fundamental, né? Fundamental em todos os sentidos. E eu tenho explicado aqui, Ed, para o pessoal, que a Faculdade Unida, durante essa quarentena, tem disponibilizado uma série de espaços de diálogos e de formação. Está todo mundo aí enclausurado, em quarentena, respeitando as orientações da OMS, dos especialistas que já têm nos orientado a melhor maneira de enfrentar esse momento. Então, a Faculdade Unida tem seguido isso da melhor maneira possível e temos disponibilizado uma série de cursos lá online. Semana passada mesmo, nós tivemos um curso sobre Apocalipse de João, outro sobre o Antigo Testamento. Além disso, essas lives que nós estamos chamando aí de live simpósio, né? Tentando tornar esse espaço um espaço de diálogo teológico, formação também. Já recebemos muita gente boa e hoje recebemos também uma pessoa muito bacana, muito especial, que é você, Ed. Então, um prazer Muito, imenso muito obrigado. tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Agradeço essa acolhida, essa oportunidade da gente conversar. Como você disse, tema da pauta do dia, né? Da Da pauta do ordem do dia. dia. Da pauta do dia. Bom, eu já quero começar aqui fazendo uma apresentação, né? Uma apresentação do Ed René. Muita gente aqui conhece, mas conhecê-lo um pouquinho também na sua formação, na sua produção, para que você entenda melhor esse diálogo, entenda melhor com quem nós estamos dialogando, né? O Ed René, ele é pastor, isso é muito bom, você poder chamar de pastor gente com a cabeça arejada, com a capacidade de reflexão, isso é muito bom, muito importante, muito libertador, já é resistência. Poder chamar de pastor alguém disposto a conversar, a dialogar sobre justiça, sobre direitos humanos, etc. Então, o Ed René é pastor na IBAB, né? Na Igreja Batista Água Branca, em São Paulo, de Água Branca, em São Paulo. O Ed é também teólogo, formado em teologia, graduado em teologia. Tem um mestrado em ciências da religião na Universidade Metodista de São Paulo. Também tem uma série de livros escritos, não é? Se você entrar no Google aí, você vai encontrar várias obras escritas pelo Ed René. E eu queria destacar uma, né, que é o Talmidim, o Passo a Passo de Jesus, que é uma série de reflexões que geraram outros livros também, mas é nessa obra que o Ed resgata uma tradição importante do judaísmo, que é a tradição dos Talmidim e de Jesus como um rabino, como um ensinador, que era acompanhado e nos convida também a acompanhá-lo nesta caminhada de aprendizado, nessa caminhada pedagógica com ele. Então, o Ed faz uma série de reflexões bíblicas, trazendo à memória essa tradição tão importante, a tradição aí do discípulo e do mestre Jesus. Esse texto é um texto fundamental para que você conheça um pouquinho como ler o texto sagrado a partir dessa tradição e dessas memórias do Jesus rabino, do Jesus educador, do Jesus pedagogo, talvez o melhor que a história já tenha produzido. Bom, Ed, então é isso. Eu quero a partir daqui já te passar a palavra para você falar alguma coisa inicialmente e aí nós já vamos iniciar o nosso bate-papo. Não, vamos direto para o papo. Eu já dei minha palavra inicial, que é de gratidão a você e à Faculdade Unida. E, aliás, cumprimentar vocês pelo trabalho que tem feito, não apenas agora na quarentena, e mandar meu abraço para o Vanderlei também. Parabéns pelo trabalho de formação que vocês têm desenvolvido, que vocês têm realizado. E gratidão para todo mundo que está ao vivo com a gente, nos acompanhando.
que seja um papo legal e esse tema que me interpela muito, que é justiça, fé cristã, justiça, teologia na América Latina, no Brasil contemporâneo. Isso fala muito comigo, está muito no meu coração. Então, é isso aí, vamos em frente. Ótimo. Obrigado. Bom, iniciando esse nosso papo sobre fé cristã e justiça, nós temos na tradição bíblica uma discussão muito importante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tanto na Bíblia hebraica como na Bíblia cristã, uma discussão muito importante sobre esse conceito de justiça, né? A Bíblia hebraica mesmo tem uma expressão, a tzedakah, ao lado da mishpatá, que são duas expressões que, hora e outra, aparecem nos profetas, nos salmos. E essa mesma ideia, ela é relida no Novo Testamento, com a tzedakah. A tzedakah, ela é relida lá no de Kaiosune, né? Que é de Kaiosune, Novo Testamento, tzedakah, o Antigo. E é interessante que a ideia dessa expressão na Bíblia hebraica, ela é muito abrangente. Ela não tem assim simplesmente, ela não significa simplesmente uma justiça forense, por exemplo, ou uma retribuição por algum crime cometido, coisa desse tipo. A tzedakah tem a ver com uma ordem, a ideia de cosmos, né? Uma ordenação de todas as coisas, uma ordenação coerente, equilibrada entre os seres humanos, uns com os outros, e com a vida e com Deus. E tem muito a ver com o capítulo 1 de Gênesis, né? Que Deus ordena, Deus vence o caos e traz a integração, traz a organização do mundo. Então, Deus é justo porque ele promove, defende, ele alimenta, ele age à luz de um desejo que as coisas todas fiquem organizadas, ordenadas. Isso significaria a chuva no tempo certo, o orvalho, a plantação, a comida, a família. Quer dizer, e é interessante como isso está profundamente vinculado a conceitos como pobre, estrangeiro, viúva. Quer dizer, a justiça de Deus na Bíblia hebraica é, na verdade, o acolhimento, o cuidado misericordioso a estes grupos. Então, Deus é justo porque se preocupa, porque se interessa. E todo aquele que quer seguir a esse Javé, de alguma maneira, precisa se preocupar com isso também. Então, a tradição bíblica, assim, fundamentalmente, ela tem uma preocupação cuidadosa, não é, com esse tema da justiça, uma justiça que alcança diversos setores e especialmente grupos que não têm os acessos necessários para uma vida digna, por uma existência equilibrada, uma existência justa, não é? Eu acho importante fazer esse apanhado geral, fazer esse quadro geral do conceito de justiça na Bíblia, que a gente, quando fala em justiça hoje no Brasil, a gente pensa em justiça social. E associa isso com propostas econômicas de sociedade. Como é que a gente vai ter uma sociedade justa? Aí o pessoal já linka com você é comunista, você é socialista, você é capitalista, você é neoliberal. Essa discussão hoje está muito rasteira, está muito pequena. Então, na Bíblia, a justiça é bem mais abrangente. E, especialmente, ela contempla a justiça social, mas ela é muito mais completa. Então, a Tzedakah que você citou, o Sadik, o homem que pratica a Tzedakah, o Sadik, ele é aquele que anda com retidão diante de Deus. Né? Jó é um Sadik. Né? Não é porque ele cuida de pobre que ele é um Sadik. Ele é um Sadik porque ele anda com retidão diante de Deus. Ele anda no temor do Senhor. Né? E fazendo referência ao Gênesis, essa ideia da harmonia, e o ser humano no Gênesis é o Shomer, é o guardião, é o guardador dessa criação e da integridade, da harmonia. Né? Então, o Sadik é esse que está no lugar do guardião da criação. Ele sabe que ele não é o dono, ele sabe que não é dele para ele fazer o que ele quer.
ele é guardador de algo que não é dele, de uma riqueza que não é dele, portanto, não pode ser retida, ela precisa ser disponível, né? A criação como um grande recurso divino disponível, e o ser humano como guardião disso. Então, a justiça começa por aí, com essas compreensões. E acho que um outro conceito paralelo também é o conceito de shalom. Exato. O shalom é o ambiente onde essa justiça abrangente se realiza, né? Exatamente. O shalom como o ambiente da prosperidade, da abundância, da fartura de tudo para todos. É isso aí. Quando tem fartura, mas não tem para todos, o universo, a criação de Deus, ela está desajustada, está desequilibrada, ela não está harmônica, né? Então, o shalom é a fartura de tudo para todos, e o ser humano como guardião desse universo para promover o shalom ou para viver no shalom, que é o reino. A gente traduz por paz, né? Mas é mais do que paz. É muito mais. Muito mais do que paz. Né? É muito bom, muito boa a tua lembrança, a questão do shalom, porque aí você alarga as fronteiras mesmo desse conceito de justiça no texto sagrado, né? Uhum. E é interessante como isso está muito vinculado mesmo à criação, não é? Porque se você tem aquelas narrativas todas com as quais o Gênesis dialoga, do mar que é um caos, né? Do mar que é desordem, do mar que é a desorganização, etc. Aí você tem um Javé, um Deus que ordena, que coloca, que traz luz, que organiza as coisas. E essa organização, de alguma forma, ela vai produzir um espaço de uma casa comum, que é o que Gênesis, de alguma maneira, tenta apontar. Uma casa comum onde homens e mulheres, imagem de Deus, em que essa produção é uma produção que ela é abrangente, acessa e todos podem acessá-la. Você tem uma relação com o mundo e com as coisas, que é uma relação equilibrada, harmônica. A expressão, acho que harmônica é fundamental. Isso é a shalom, né? A paz não é a ausência da guerra, né? A paz é essa tzedakah, que tem a ver com uma fronteira larguíssima, que de alguma forma representa um Deus que é justo, porque se preocupa exatamente com essa relação saudável, equilibrada, com equidade, com justiça entre os seres humanos e com ele, né? Ele é o grande modelo disso. E como isso, de alguma maneira, provoca aqueles e aquelas que querem seguir a lei desse Senhor, né? Quem quer seguir a lei desse Senhor precisa, de alguma maneira, ter na agenda este mesmo interesse, ter na agenda este mesmo desejo, né? De ver a paz, ver a justiça se estabelecer e sempre se escandalizar quando isso não é facilmente visível ou quando isso, de alguma forma, é atingido ou tocado, né? Acho que a grande questão da justiça na tradição bíblica são as ações que intentam a restauração dessa unidade, dessa harmonia, desse equilíbrio, do encaixe, né? O encaixe, como assim, a criação de Deus, ela está encaixada, digamos assim. O paraíso é essa representação. Não tem nada fora do lugar, digamos assim. A relação de Deus com a sua criação, com a sua criatura, a relação das criaturas entre si, está tudo encaixado. A partir de Gênesis 3, ali, o que a gente observa é o desencaixe total. Desencaixou, né? E a Bíblia conta a história de como que esse todo harmônico, belo, como fruto da ação criadora e generativa de Deus, como é que esse universo volta para casa? Como é que tudo isso volta para casa?
né? E aí você encontra na Bíblia as diversas dimensões da justiça. Perfeito. Primeira dimensão da justiça é uma justiça que talvez seja o conceito mais básico, mais consensual e comum de justiça, que é a justiça retributiva. É a justiça da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E erroneamente interpretado como se isso fosse um aval para vingança. Mas não é. A lei de Talião, os rabinos, eles dizem que a lei de Talião é um dispositivo de contenção da retaliação exagerada e violenta. Então, isto é, se você roubou o meu boi, eu não posso ir lá tacar fogo na sua fazenda e matar seu filho. A reação desproporcional ao dano sofrido. Então, tem uma inteligência bíblica sobre a restituição do dano e a justiça retributiva, né? Acho que talvez seja o conceito mais basal de justiça, inclusive para restituir ou retribuir tanto o mal que alguém fez quanto o bem. Essa é a noção a primeira noção de justiça da Torá. Se você andar de maneira justa diante de Deus, você vai ser abençoado, é retribuição. E se você andar de maneira injusta, você vai ser amaldiçoado, é uma retribuição também. Então, a justiça retributiva, que é a ideia depois grega de dar a cada um o que lhe é de direito na proporção adequada. Isso é justiça retributiva. Tem uma outra dimensão de justiça na Bíblia, que é a justiça distributiva, que é quando se percebe que os recursos que são de todos, eles começam a se concentrar na mão de alguns e vai sobrando para alguns e faltando para outros. Então, a Torá também vai oferecer um caminho de reparação dessa desigualdade, desse desnivelamento das relações da sociedade. E aí você vai encontrar a lei do jubileu, a lei dos respigos, você vai encontrar a todos os mandamentos de cuidado do órfão, da viúva, do estrangeiro. Por exemplo, quando a Bíblia fala que a cada 50 anos as terras precisam voltar aos seus donos originais, isso é muito interessante. Por exemplo, se eu contraio uma dívida para com você e não consigo pagar, você pode levar meu filho de escravo. Mas no ano do jubileu, meu filho ganha liberdade. Ou o filho do meu filho ganha liberdade. Isto é, de tempos em tempos, existem ciclos para promover o retorno ao equilíbrio e à igualdade. Então, a justiça distributiva, né? A primeira é retributiva, a segunda é distributiva. Você vê a lei dos respigos, que você não pode colher os cantos da sua plantação e nem o que está no chão. Então, se um pobre entrar na sua plantação e começar a colher os cantos, ele não está te roubando, ele não está invadindo propriedade privada, ele está buscando aquilo que é dele por direito. Porque está na Torá, é justo isso, né? Que a riqueza é para todos. Então, essa justiça distributiva. Sobre a justiça distributiva, talvez um texto legal também que contribua é o do profeta. O profeta diz assim, ó: vocês acumulam terras e mais terras a ponto dos outros não terem onde construir suas casas. Quer dizer, você tem aí uma preocupação com a própria terra. Uma reforma da distribuição dessa terra. Quer dizer, e isso na tradição bíblica. Nada novo, né? Nada novo. Nada novo. O Eclesiastes, ele diz que é bem-aventurado o rei
que governa sobre terras produtivas. Quer dizer, não tem terra ociosa nesse reino. No Shalom, não tem terra ociosa. Isto é, não tem terra acumulada. Eu acumulei tanta terra que eu não consigo nem explorar ou nem fazer com que ela seja produtiva, a terra. E você não tem terra para plantar, porque está tudo na minha mão e eu coloquei uma cerca em volta. Então, isso faz parte do conceito de justiça distributiva É isso. da Bíblia Sagrada. Uhum. Agora, a terceira dimensão de justiça é a justiça restaurativa. Uhum. Ou talvez uma justiça reconciliadora, não sei se poderia ser usado assim, Uhum. que não basta que você devolva o que é meu. Não basta que eu dê a você o que é seu por direito. É preciso que nós dois estejamos bem. A reconciliação das relações humanas é um elemento muito importante na Escritura. A ideia de que nós somos uma só família, nós somos irmãos, e que um sangue derramado na terra clama por justiça. Exato. E há que haver reconciliação. Por isso Jesus vai dizer, olha, se o seu irmão pecou contra você, e se você tem algo contra ele, deixa a sua oferta e vai lá se reconciliar com ele. Por quê? Porque a harmonia das relações foi quebrada, então tem que voltar. E o voltar não é apenas na perspectiva da indenização. Eu vou na sua casa, eu digo quanto eu lhe devo e preencho um cheque. Não é isso. É celebrarmos a paz entre nós. Principalmente porque nas relações humanas, quando existe uma injustiça nas relações humanas, geralmente ou dificilmente existe possibilidade de indenização. É por isso que a fé cristã inclui o perdão. A maneira como eu compreendo o perdão, Kenner, é que foi o que Deus inventou para manter juntas as pessoas quando uma entre elas contraiu para a outra uma dívida impagável. Quando a dívida é impagável, das duas uma. Ou você me perdoa, ou nós somos inimigos, ou vivemos em inimizade para o resto da vida. Ok. Se eu amasso o seu carro, eu te indenizo. Mas se eu atropelo o seu filho, não tem como te indenizar. Daí ou você amarga um ressentimento, um ódio, um desejo de vingança para comigo e lança a mão do princípio da justiça retributiva. Ah, você atropelou meu... Estamos aqui ainda? Aconteceu alguma coisa? Não. Estamos. Deu só Ou... um pequeno delay, mas você ok. mas já voltou. Então, ou você dá um salto e vai para a justiça reconciliadora. Que o Novo Testamento vai dizer, ó, não pague o mal com o mal. Não se deixe vencer pelo mal. Quer dizer, o Novo Testamento ele dá um salto na justiça retributiva. Ele joga a gente para uma outra dimensão de relação humana, que é a reconciliação. Então tem uma justiça aí que não é dar mal a quem merece o mal e dar o bem a quem merece o bem. É promover a transformação de quem merece o mal e interpelar para a generosidade aquele que é o sadique. Né? Então você tem uma justiça retributiva, você tem uma justiça distributiva, você tem uma justiça reconciliadora, e eu acho que tem a última instância que está dentro do Velho Testamento, a Bíblia hebraica, é o Tikkun Olam, que é
a restauração da ordem da criação, e no Novo Testamento a gente tem o novo céu e a nova terra como sendo o encaixe perfeito daquilo que estava desencaixado, né? Então, quem é o sadique? Quem é o justo? Quem é o que pratica a justiça? É aquele que está atento a essas dimensões, e de todas elas, a que menos fala comigo é a retributiva. E a própria ideia de retribuição na Bíblia hebraica, ela vai sendo corrigida, é interessante. Sim, e lá na frente, quando chega no período do templo, percebe-se que Deus não é um retribuidor. Exatamente. Porque como o Oriente está longe do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Ele não nos trata conforme o nosso pecado, mas pela sua misericórdia. Deus não é um retribuidor de mal, né? Então, aquela visão basal, elementar da justiça, como o justo é abençoado e o injusto é amaldiçoado, Israel vai percebendo que Deus não é assim. Exatamente. Jonas, inclusive, vai dizer: você é um tremendo do coração mole, eu sabia que você não ia destruir esses caras de Nínive, por isso que eu não queria pregar aqui. Você é longânimo, você é tardio para se irar, você é compassivo demais. Essa é a visão de Deus. Isso é interessante demais, porque a gente encontra na Bíblia exatamente uma espécie de contínua correção do seu conceito de justiça, né? O próprio texto vai se corrigindo. Você tem um Jó, você citou Jó, como que o Jó é uma espécie de reajuste naquela ideia da velha sabedoria, né? A velha sabedoria era, e muito comum no Oriente, se você é bom, então, se você é justo, você se dá bem. Se você é injusto, você se dá mal, não é? Quer dizer, então, se você está com problemas, obviamente você tem problemas morais ou problemas com a lei. Aí o texto de Jó, ele é exatamente esse contradiscurso, essa resposta para mostrar que essa lógica rasa e rápida de bom, quem é bom se dá bem, quem é mal se dá mal, não se aplicaria, por exemplo, a Jó. Então, essa ideia de justiça aplicada a Deus, o próprio texto vai corrigindo, e quando chega em Jesus e essa fonte de justiça do Novo Testamento, isso fica ainda mais claro, né? Que é um Deus que acolhe para uma justiça, não nessa lógica meritória e nessa lógica simplista de agir o mal, merece o mal, agir o bem, merece o bem. E o perdão é exatamente a contramão disso, né? A ideia de perdão no Novo Testamento transborda essa relação simples e rápida, né? E eu acho, Kenner, que esse salto que o Novo Testamento dá, especialmente Jesus deixa isso muito claro, ele é escandaloso. E aí eu fico me perguntando se a nossa compreensão, não, a nossa... sei lá, a nossa relação com a justiça como sendo justiça retributiva, se isso é construto cultural, histórico, ou se isso é meio atávico. Se nós, seres humanos, nós somos seres que não querem favor de ninguém, muito menos, e inclusive o de Deus. A nossa lógica humana eu não quero viver da graça, eu não quero viver da misericórdia, eu não quero viver da bondade de alguém, eu não quero dever nada para ninguém. E quando você me perdoa, por exemplo, eu fico nesse lugar de devedor. E isso aparece, eu acho que essa postura de que nós queremos um mundo em que cada um receba aquilo que merece, de acordo com a nossa lógica e com o nosso critério, eu acho que tem dois momentos no Novo Testamento em que isso, para mim, fica muito claro no ensino de Jesus, que é a parábola do credor incompassivo. Perfeito. E a parábola dos trabalhadores da vinha. Perfeito. Dos trabalhadores da vinha, os caras reclamam que um trabalhou das 9 da manhã, das 6 da manhã até 6 da tarde,
e o outro que trabalhou das 5 da tarde até 6 da tarde ganha a mesma coisa. Né? Tipo assim, ó, não é justo, ele não merece. A proporção que você está aplicando para abençoar esse sujeito, que não é nem para abençoar, a proporção que você está aplicando para remunerar esse sujeito não é justa. Ele não merece receber isso tudo porque ele só trabalhou 1 hora. Mas eu acho que aí Jesus está usando o conceito da justiça distributiva, ou mesmo da justiça reconciliadora. Eu sempre pensei que o cara que trabalhou das 5 até as 6, não é, eu sempre pensei assim, não é que ele chegou lá para trabalhar às 5 horas. Ele ficou dormindo até às 3, acordou, tomou um café e foi lá trabalhar às 5 horas. Não. Ele pode ter chegado de manhã também para ser contratado na praça. Ele chegou no mesmo horário que todo mundo chegou, mas ele não foi contratado nem às 6, nem às 9, nem ao meio-dia, nem às 3 da tarde. Porque quando o Senhor diz assim, e você? Ele falou assim, ninguém me contratou. Ele falou, então vem trabalhar para mim também. Ele foi contratado. Então ele queria trabalhar, ele não tinha tido oportunidade. É uma outra forma de tratar. Jesus olhando assim, olha, aqui tem um ser humano e ele é justo que ele tenha acesso à riqueza para que ele viva com dignidade. E Jesus não submete esse ser humano à lógica contábil de produção, hora trabalhada, produção. Não pode submeter a vida humana a essa lógica, porque ela é cruel, ela vai gerar lá no fim, ela vai gerar morte. Né? E isso ofende o nosso senso de justiça retributiva, o nosso orgulho atávico. É quase uma espécie... Eu tenho porque eu mereço, eu tenho porque eu trabalhei, eu tenho porque eu me esforcei, eu tenho porque eu dei um duro danado, e essa vagabundagem, esse pessoal encostado, essa fala, para mim, ela é muito agressiva. Ela sempre foi muito agressiva. Mas tem a parábola do credor incompassivo, que tem um detalhe na parábola que me chama muito a atenção. Tanto o cara que devia milhões, quanto o cara que devia só 10 denários, isto é, tanto o cara que tinha uma dívida impagável, que acho que eram 6 mil ou 10 mil talentos, eu não sei. Eu sei que a dinheiro ele ia ter que ter várias vidas trabalhando todo dia para poder pagar. O outro devia 10 denários, ou 10, era 10 dias de trabalho, tipo assim. Tanto um quanto o outro, eles dizem para os seus credores a mesma coisa. Tem paciência comigo que tudo te pagarei. Tá vendo? Não quero dever favor, não quero que você perdoe a minha dívida, eu quero que você me dê mais prazo. Porque eu não quero viver da sua misericórdia, eu não quero viver da sua generosidade, eu não quero viver da sua graça. Então, acho que é atávico para nós, seres humanos, a justiça retributiva, sabe? Talvez por conta de um problema que temos com a fragilidade, né? A demonstração ou a consciência de fragilidade. Quer dizer, a nossa fragilidade parece que nos incomoda. E deixá-la visível nos ofende. E fora uma série de memórias criadas, inclusive, pela religião, de que eu tenho que agradar de algum jeito essa divindade, e quando então ela me abençoa, isso mostra o quanto há de potência em mim. De virtude em mim. A bênção não é obra da graça, é mérito meu. Eu fiz por merecer ser abençoado. Eu fui fiel. O meu vizinho não foi fiel, mas eu fui fiel. Por isso é que tem muita gente magoada com Deus, achando que é fiel. Inclusive, é uma percepção, uma autopercepção muito equivocada, né? De quem acha que não tem pecado. A Bíblia diz que quem não tem pecado é mentiroso. Mas eu acho que também, Kenner, não é só a nossa fragilidade exposta, mas é a nossa própria condição humana, o estado de criatura. O grande pecado da Bíblia Sagrada é isso, a gente não quer ser criatura, a gente quer ser Deus.
E a criatura e o Criador estão distantes em termos absolutos. Por quê? Porque a criatura existe, Deus é. A criatura ela só subsiste porque o Criador lhe concede condição de ser, lhe empresta ser. A criatura não tem ser em si mesmo, né? Então, nós, como seres humanos, e nós, como criaturas, nós dependemos, nós vivemos do favor de Deus. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã e é por causa delas que nós não somos consumidos. E isso gera em nós uma revolta. Nós não queremos dever nada para ninguém, muito menos para Deus. E aí a gente constrói, para afirmar isso que você chamou da nossa potência, eu acho que a gente constrói uma lógica meritocrática. E uma lógica meritocrática, lá na ponta, ela vai acabar sendo uma lógica darwinista. Exatamente. Porque quando o todo está desequilibrado, descompensado, e você sabe que, por exemplo, aqui no começo a distância é pequena, mas se você leva essas duas retas a longo prazo, a distância lá na frente vai ser imensa. Né? Digamos assim que nós começamos a estudar em escolas diferentes. No começo a distância era pequena. A sua escola era melhor que a minha só um pouquinho. Mas aí você passou de ano e eu repeti. Já aumentou um pouquinho a distância. Aí você continuou estudando e eu tive que parar de estudar para trabalhar. Já aumentou a distância. E assim vai, entendeu? Lá na frente, acontece que o seu filho ele sai de um lugar e o meu filho sai de outro lugar. E esses lugares diferentes de onde nós partimos para a vida, eu não estou falando só de conta corrente, de quanto a gente tem no banco. Eu estou falando de todas as condições existenciais, né? De todas as condições de vida digna. Uma criança que é subnutrida na infância, ela tem déficit cognitivo, né? Isso vai estourar numa autoimagem, isso vai explodir numa revolta, isso vai explodir lá na frente na maneira como se constrói família. Isso, entende? Não é só quanto se tem de dinheiro. Não, são todos os desníveis da condição humana. E aí a gente constrói uma sociedade meritocrática como se todo mundo saísse do mesmo patamar. Não é assim. Então a meritocracia gera uma sociedade darwinista, em que os mais fracos são engolidos pelos mais fortes. Que é exatamente isso que nós estamos chamando de justiça ou injustiça, desordem, como a Bíblia hebraica e o próprio Novo Testamento apontam. Quer dizer, esse caminho que vai produzir isso, esse diagnóstico que você deu, quer dizer, esse caminho que vai produzir um distanciamento de acessos, uma espécie de distorção e de impedimentos, quer dizer, esse sistema agora que vai produzir desumanização, vai produzir uma deslocação, certo? Um deslocamento, melhor dizendo, um deslocamento de direitos. Isso é o que a Bíblia hebraica chamaria de injustiça. Injustiça. De injustiça. A injustiça. E a injustiça, ela se estabelece de tal maneira que a gente vai fazer análise disso em chave moral. Exato. Então é muito difícil eu falar para um milionário hoje no Brasil que a riqueza dele é injusta. Porque ele diz assim, não, eu não roubei, eu trabalhei. Não. E quando eu digo assim, olha, a sua riqueza é injusta, eu não estou fazendo uma acusação moral necessariamente. É injusta nesse sentido, que você tem milhões, enquanto tem gente passando fome, está descompensado. Aí está uma injustiça.
esse é o caos. Esse é o caos. Esse é o caos. Isso. Só que quando eu falo assim, olha, a sua riqueza é injusta, a minha também, a minha riqueza é injusta. Porque nós temos mais do que... Por exemplo, nós temos dinheiro para comprar livro, Kenner. Pois é. Eu estou vendo seus livros atrás de você, eu estou com os meus aqui atrás de mim, eu estou na minha sala, eu estou com a minha biblioteca, eu tenho dinheiro para comprar livro, cara. O pessoal com os memes por aí, mas é bom dizer, eu só faço aqui porque não tem outro lugar. Isso aqui é porque não tem outro lugar mesmo. Não é? Olha, a gente... Então, mas eu queria falar isso aqui. A gente tem dinheiro para comprar livro. Quando tem gente que não tem dinheiro para comprar pão, não tem o que comer. Então, nós estamos agora sentados na injustiça. Né? Porque a quarentena é um luxo. Tem gente que não pode ficar em casa. Certo? Nós temos riqueza, nós temos conhecimento, nós estudamos. Sabe, num país em que existe um altíssimo índice de evasão escolar, existe analfabetismo funcional, você é doutor. Então, olha a injustiça, tá aí. E quando eu digo, olha, é injusto, Kenner, você ser doutor, eu não estou te acusando moralmente, eu só estou constatando que o mundo é injusto. Para a gente aqui ir fechando o nosso bate-papo, de alguma maneira, então, olhando esse conceito de justiça como uma ordem, e o contrário, a desordem, tem a ver com relações humanas e relações com Deus, ou ideias também de Deus, que desconfiguram, desumanizam, matam, violentam, etc. Então, temas como racismo, direitos, violências, estruturas que promovem tais fenômenos, etc., como você mesmo disse na live, na parte anterior, deveriam ser a agenda, de alguma forma, da igreja, né? Porque se essa igreja é o sinal deste reino e que tem essas preocupações de uma organização de mundo que seja uma organização justa, essas discussões não deveriam ser tratadas como discussões de uma agenda política partidária, simplesmente, mas sim, de alguma forma, um horizonte das preocupações da própria igreja, de alguma forma, na educação, na ação, nas iniciativas e etc. Temas como direitos humanos, né? Que por vezes a gente trata como uma pauta para um determinado grupo lá, né? Grupo político, partidário, etc. Temas como este, justiça, direitos humanos, direitos civis, etc., deveriam fazer parte, deveriam ter uma parte significativa na nossa agenda, na nossa liturgia, na nossa percepção de missão, e temos exemplos históricos para isso, né? Temos aqui uma indicação bíblica tão profunda como nós discutimos, e tantos exemplos e modelos históricos para pensarmos isso, né? Eu acho, Kenner, que nós estamos tão atrasados nisso. Isso é verdade. Que nós sequer compreendemos a legitimidade da discussão desses temas. Sim. Quando, na verdade, nós deveríamos, como igreja, ser a própria encarnação dessas realidades. Porque o que eu vejo também é desculpa eu falar assim, vou ser bem franco. É uma galera muito preocupada em promover justiça, igualdade na sociedade, criticar o racismo na sociedade, o machismo na sociedade, o classismo na sociedade, os pecados estruturais da sociedade, mas é um pessoal descomprometido com a igreja. E a própria realidade da igreja, a igreja é o primeiro horizonte da profecia. O meu amigo Ariovaldo Ramos, ele diz que a igreja tem que viver o que prega para poder pregar o que vive. E o problema é que as igrejas não vivem o que pregam. E quando elas não vivem o que pregam, isto é, elas têm na sua estrutura
os mesmos pecados que ela está condenando na sociedade, a igreja ela não está pregando o evangelho, ela está falando de uma teoria. Ela não está sendo testemunha de Jesus. Porque ser testemunha de Jesus não é falar a respeito de Jesus. Não é falar a respeito do que Jesus pode fazer ou de quem ele é. A gente pensa isso, que ser testemunha de Jesus é dizer assim, olha, olha, aquele ali é Jesus, ele é poderoso, ele pode fazer isso, aquilo outro, aquele ali é Jesus, e apontar para Jesus. Isso é ser testemunha de Jesus. Não, não é. Não é isso. Por que não? Porque o cego de nascença, que foi curado, ele fez isso. Eu era cego, agora vejo, e quem me curou foi aquele cara ali. Certo? Mas ele não foi testemunha de Jesus. Porque Jesus disse que nós só seríamos testemunhas dele depois que o Espírito fosse derramado e nós fôssemos revestidos do poder do Espírito Santo. Ora, o que isso tem a ver? Tem a ver que ser testemunha de Jesus é ser a própria presença de Jesus. Não é falar de Jesus. Essa fala dos crentes, né? Não olhe para mim, eu sou pecador, eu sou imperfeito. Olhe para Jesus. Não, Jesus é invisível, cara. Eu só consigo ver Jesus em você. O reino de Deus que eu não consigo ver na sua comunidade, a sua comunidade é racista. Por que você vem falar do racismo da minha sociedade? A sua comunidade destrata pobre, a sua comunidade é injusta, a sua comunidade é estratificada, ela é hierárquica, a sua comunidade não dá vez e voz a quem não tem grana. E você vem falar de mim aqui, do lado de fora? Então, eu acho que existe uma galera dos direitos humanos que trata esse tema com um diletantismo, sabe? É ser descolado. E Sim. Eu estou preocupado com encarnar isso na minha experiência comunitária. Eu também concordo muito com isso. Eu acho que a igreja... Sabe, a praxis da igreja, ela tem que ser tocada muito profundamente, viu, Kenner? Porque a gente começou a discutir. Ótimo, maravilha, vamos discutir. Vamos colocar esses temas na pauta. Mas eu quero ver eclesiologizado isso aí, entendeu? Eu quero ver... Torná-lo liturgia. Encarnado em comunidade. Eu quero ver igreja generosa, eu quero ver igreja solidária, eu quero ver igreja comprometida com a diaconia, entendeu? Eu quero isso daí. Essa é a minha luta dentro da minha comunidade, do meu ministério pastoral. Eu, felizmente, mas vergonhosamente, me dei conta há muito pouco tempo que eu sou racista, que eu sou machista, que eu sou classista, e que todos os pecados estruturais que eu condeno na sociedade, a Igreja Batista de Água Branca, que eu sou pastor há mais de 30 anos, ela também pratica, comete. A estrutura da minha experiência religiosa também está sob júdice. Enquanto a gente não tiver essa vergonha e a gente não pedir perdão a Deus e não mostrar fruto de arrependimento, nós vamos confundir púlpito com sala de academia e debate de diletante, entendeu? Eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo. A gente vai produzir discurso descolado, mas não é encarnado. A igreja tem que encarnar. A igreja tem que encarnar. Debater e discutir na universidade está bonito, mas a igreja ela tem que encarnar. Para ela tem que viver o que prega para poder pregar o que vive. Na sabedoria do Ari, foi isso que eu aprendi. Então, eu não esperava isso, que a nossa conversa chegasse aqui, mas eu trouxe os meus mestres mais primeiros. Né? Dom Robson Cavalcante, Ariovaldo Ramos, John Stott, foram Helder Câmara, foram as leituras, Leonardo Boff. Eu li Leonardo Boff em 1989, 88, Igreja, Carisma e Poder, que bagunçou a vida. Bagunçou entendeu? A vida da igreja toda, aquele texto, né? Então, levou ele ao suplício. E hoje, em 2020, eu lamento muito que tem uns pastores aí que nunca ouviram falar em Robson Cavalcante, nunca leram
essa teologia latino-americana e estão aí, estão adeptos da coaching theology, que é um negócio, é uma vergonha, né? Mas, E interessante como essa coaching theology tem uma força de levar para um lado mais conservador, fundamentalista, desencarnado, né? não Se é? fosse um coach para levar para a vida, levar para a presença pública encarnacional, etc., seria até Exato. bom, né? Eu acho Tomara que tenha muito coach que ajude as pessoas a uma vida mais diaconal, já solidária, generosa, mas não sei, porque isso comprometida com a prática da justiça e da piedade bíblica, né? Muito bom, bom. Ed. É Muito assim, obrigado. para gente terminar mesmo agora, assim, na última conversa que nós tivemos uma vez, você falou dessas mudanças agora históricas, né? Você explicou, eu lembro que você contou um pouco, lembra na casa da Davi? Você contou um pouco sobre a tua história, a tua geração, né? Não sei se posso usar essa expressão, mas aquele grupo de pastores que estava acessando e encontrando textos que aqui não eram tão comuns ainda. Aí você disse o seguinte: eu imagino agora o que estes pastores, jovens, etc., estão pensando na sua caminhada ministerial em diálogo com a justiça. Hoje, o que você acha que vai dar isso? A luz, você deu as indicações assim, né, desse púlpito light, teórico, acadêmico e pouco encarnacional. Mas como nós podemos terminar hoje, terminar nesse nosso bate-papo? Como você avalia essa nova geração? Eu me incluo nela de alguma maneira, né, que eu sou um pouco mais jovem, bem pouco mais jovem do que você. Como que você lê isso? Esse novo momento dessa liderança pastoral, desses novos teólogos, desse pessoal que está chegando e que está tão preocupado com justiça, igreja. Como que você lê isso e o que você recomenda? Olha, eu vejo com olhos muito positivos. Eu celebro essa chegada de uma nova geração que vem aí muito melhor preparada academicamente do que a minha geração e mesmo do que eu, né? Eu fui fazer o meu mestrado depois de quase 20 anos de ministério pastoral. O meu mundo era outro, o meu ambiente era outro, os meus recursos e acessos eram outros. Então eu celebro que vem uma geração aí muito melhor preparada academicamente, uma geração ousada, inteligente, precoce. Eu tenho muita expectativa e muita esperança dessa nova geração de pastores e de lideranças pastorais. E tenho uma grande preocupação que acho que é um pouco resgatando meu comentário anterior. Eu acho que tem um pessoal que confunde ser bom comunicador com ser pastor. Ok. O fato de você ter 100 mil pessoas te seguindo no Instagram, ou você ter 500 mil pessoas no seu canal do YouTube, ou você ter 1 milhão de acessos no seu YouTube de um sermão seu, não diz muita coisa. Porque a igreja não vive de comunicadores, ela vive de pastores, ela vive de mentores. Precisa ter história e não apenas mensagem. Sabe, bem com uma boa biblioteca, você produz discursos muito qualificados. Mas a igreja, ela é uma comunidade em que os pastores, eles fizeram muito funeral, sabe? Eles fizeram muita visita em hospital,
eles aconselharam casais se divorciando, eles choraram com as pessoas, eles... Então, a minha recomendação seria essa. Viva a vida da igreja. Vai lá fazer oração em festa de aniversário. Vai lá na formatura das pessoas. Apresente crianças no domingo orando por elas. Pegue no colo as crianças. Sabe, isso é igreja, isso é a nossa vocação pastoral. Ótimo. Relação humana. Relação humana. Ouvir as pessoas, as suas dores, as suas angústias. Eu lembro um homem, Kenner, que eu ouvi, eu falei assim, no púlpito da Ibada, eu falei assim, aqui não tem pobre, aqui todo mundo é rico. Mandei essa. Quando acabou, veio um homem, ele disse assim, pastor, aqui ninguém passa fome. Porque eu falei assim, porque aqui ninguém passa fome. Aí veio um homem e falou assim, pastor, você sabe o que é o seu filho pedir para você uma mochila nova e você não ter dinheiro para comprar e você chorar sozinho? Você não tem dinheiro para comprar uma mochila para o seu filho? Meu filho não passa fome, nem eu. Mas eu chorei essa semana porque eu não tinha dinheiro para comprar uma mochila que o meu filho pequeno pediu. Uma mochila do Superman, na época era do Superman. Eu fiquei com aquilo me roendo por dentro, sabe, Kenner? Porque ele falou de uma outra ordem de dor, uma outra ordem de pobreza, uma outra ordem de angústia, uma vergonha dentro de uma cultura em que o homem tem que ser o provedor bem-sucedido. Ele falou da dor, do status social, ele falou um monte de coisa com isso. E eu acho que são esses encontros de corredor de igreja, essas conversas numa festa, essas conversas que você tem num churrasco, essa conversa que você tem ali quando você está no hospital visitando uma pessoa e você está conversando com a esposa do doente, com o marido da senhora que está internada. É ali, sabe? É quando você está ali durante horas num velório. Ali o coração pastoral é forjado. E eu temo que a nova geração ela não vá até esse lugar aí. Eu tenho medo disso. Que fale muito sobre justiça e conheça pouco dos corpos que são injustiçados nesse sentido. E eu vou te falar mais, é que chore pouco junto com as pessoas na sua dor. Como um homem que disse para mim, eu estou com câncer terminal, eu não sei se vai dar tempo de ver minha filha casar. Se você não vai nesse lugar aí, cara, o seu discurso fica vazio. Você não vai nesse lugar. Então, a minha recomendação, eu celebro essa nova geração que vem, mas eu faço um apelo em nome de Jesus, que sejam pastores e não influencers. Que sejam pastores e não discursadores. Que sejam pastores e não faladores. Entendeu? Por mais belas que sejam suas falas e por mais consistentes que sejam seus discursos, eu faço um apelo. Sejam pastores. Muito bom. Muito bom, muito emocionante, muito importante. Obrigado mesmo, Ed, por essa conversa. Obrigado por esse diálogo, por essas coisas tão grandiosas que foram aqui tratadas. Como disse, né? São como mundos em grãos de areia. Muita coisa em pequenas gotas que nós
precisamos revisitar. Quero agradecer também a tanta gente aqui que passou pela live, que falou tantas coisas. Pediram até para a gente desligar o comentário, mas eu não quis desligar, sabe por quê? Porque eu acho que de alguma maneira isso dá uma polifonia aqui na nossa conversa. A gente não consegue responder todo mundo, mas pelo menos a gente está num diálogo aqui múltiplo de alguma forma. Então, muito obrigado, Ed. Obrigado a todos e todas vocês que nos acompanharam. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, ele tem potência, uma perspectiva positiva de mudar o nosso coração e de nos apontar tantas coisas boas. Obrigado, Ed. Amém. Obrigado. Foi um prazer. Um grande abraço. Beijo para você. Deus te abençoe. Você e sua casa. Abençoe também. Um beijo e tchau.